O fato de daqui ter, na América Espanhola, então, ser organizada com esses vice-reinos, fazia com que talvez a Espanha garantisse o seu domínio aqui de forma um pouco mais efetivo, né? Uma vez que existiam pessoas deles aqui governando, né? E aí mantinha essas relações lá com a Espanha da forma que tinha que ser. Quando o Brasil se tornou vamos dizer, um vice-reino, ele já subiu de nível, porque ele se tornou já um Reino Unido, né? Vocês lembram que nós já temos observado nessa parte da história que o Brasil, então, entrou nesse processo porque precisava sediar aqui a família real. A família real precisava mudar para o Brasil. Então, a família real tinha que mudar para o lugar onde era o reino de fato, de certa forma, independente. Né? Mesmo tendo ainda governantes portugueses por aqui, tinha uma certa independência, coisa que não tinha ainda esses líderes espanhóis, governantes espanhóis aí na América Espanhola, ok? E aí você tem essa imagem aí, olha, veja assim vai carregar logo, essa imagem que tem aí as bandeiras de cada um desses países, né, aqui na América do Sul e América Central, e dá essa ideia aí dessa situação. Veja bem, gente, uma coisa que cada estado desse se tornou um país, né? Então, talvez se você somasse o território do Chile, da Argentina, Uruguai, Paraguai, se somasse tudo isso aí, não dá o território do Brasil. Agora, o que explica? O que explicaria, será, o Brasil ser um território tão grande, se tornou independente de Portugal, mas se manteve tão grande, condensado em um território grande desse, e os outros países que entraram em independência da Espanha foram tão fragmentados e tão menores, né? Bem como a gente vê aqui nessa apresentação dessas ilhas, né, da América Central e tudo mais. Então, são territórios bastante pequenos, né, mas que tiveram a sua independência nesse processo. Mas tinha um sujeito chamado Simón Bolívar, que ele defendia um chamado pan-americanismo. Ele tinha um projeto, né, de fazer com que toda a América, né, fosse apenas uma só, entendeu? Fosse um único país americano, entendeu? E aí, mas só que esse projeto não foi para frente, né? Ficaram nesse outro projeto aí. Olha essa questão, nós vamos analisar essa Professor, questão. Como se fosse a Unasul, no caso. Como se fosse o quê? A Unasul. Eu não estou entendendo, eu não sei o que você está falando, Bruno. Unasul, UNASUL. É uma organização que tem como objetivo a união de todos os países da América Latina, América do Sul, no caso. Eu não conhecia isso que você falou, não, mas é justamente esse o ponto, né? Porque todos falam espanhol já. Por que não um único país, né? A ideia seria essa, né? Porque nesse espaço aqui, só o Brasil no caso, fala. No caso, essa hipótese de unir foi contrária pelos Estados Unidos, né? Pelo que chega ao meu conhecimento, foi contrário dos Estados Unidos para uma convenção que teve. Uma coisa assim. Bom, não sei se você está confundindo, mas assim, os Estados Unidos ele ficou unificado, não ficou? Então eram 13 colônias da Inglaterra, e quando os Estados Unidos se estabeleceu em Constituição, ficou unificado. É claro que é bem diferente de nós aqui, né? No sentido de que lá tem leis de eu falo assim. No outro, não é? Não, eu falo assim, né, nessa hipótese aí que o Simão Bolívar citou essa teoria dele, Sim. Né, uma proposta de união da América Latina, os Estados Unidos da América, que já tinha tido a independência, para ter o monopólio, quer dizer, o monopólio não, para ter o controle do comércio americano, ele se opôs a isso, não foi? Justamente. Não, você está totalmente certo. Agora, o ponto é assim, por quê? É porque, estando tudo independente um do outro, com governos estabelecidos separadamente, aumenta a zona de comércio, né?
Então, eu faria como se tivesse apenas um único país aí, né? Tipo, dois países, o Brasil e um outro país espanhol. Então, teria comércio muito fragmentado, muito fragmentado, muito concentrado. E aí, quando a coisa é totalmente fragmentada da forma que garante mais possibilidades de mais estabelecimento de comércio e relações internacionais. Então, é mais vantagem que tenha estados separados mesmo, né? Países separados. Vamos analisar essa questão. Copiar isso aí, professor? Oi? É para copiar a pergunta aí? Cite duas. Só vamos discutir, porque logo abaixo já está a resposta, entendeu? Então, nós só vamos ler a pergunta, ler a resposta e fazer o comentário que precisa, tirar as dúvidas que surgirem, tá? Então, vamos aí ler a questão. Vou ler a questão, e aí eu queria que alguém já se preparasse aí para ler a resposta para a gente comenta, tá? Então, a pergunta é: cite duas consequências políticas ou territoriais para a Europa pós-napoleônica da utilização do princípio de legitimidade. Em seguida, explique a influência desse princípio nas lutas pela independência nas colônias espanholas e da América. Antes de ler a resposta, eu quero que vocês pensem naquilo que nós conversamos nessas duas últimas aulas. Né? Então, se nós tivéssemos lá na Europa mesmo, vamos começar de lá para cá, se tivesse na Europa aquele princípio de povo, de cultura, de território muito bem definido, a ideia de país, será que o Napoleão teria condição de invadir outros territórios e tomar para ele? O que vocês pensam sobre isso? Alguém? Sim. Então, percebe que a definição ou a identidade de um povo não permite que outro chegue dominando. Você está entendendo? Então, ou seja, se já existisse naquela época toda essa ideia de nacionalismo, não teria chance, ou seria muito mais difícil, que outro país dominasse e invadisse o outro. Por que o pessoal invadiu muito facilmente aqui no Brasil? Foi porque os índios brasileiros eles não tinham a noção ainda dessa invasão. Né? Quando eles perceberam a invasão, eles tentaram relutar, mas a luta foi muito mais foi desvantagem para eles, uma vez que os portugueses já tinham alguns artefatos e alguns outros instrumentos que faziam com que eles fossem mais fortes e acabassem dominando aqui. Na América Espanhola, a gente já viu também que eles resistiram bem mais, né? Apesar de terem sido dominados, eles reagiram bem mais, muito mais espanhóis morreram do que portugueses morreram aqui no Brasil, porque lá tiveram grande resistência ali na América Central, né, da onde chegaram, e aqui na América do Sul, onde chegaram os portugueses dominando, entendeu? Então, ou seja, aquela ideia de povo, cultura, também no Brasil sim. Também porque aqui no Brasil tinha muitas tribos rivais, né? Então os portugueses acabaram usando um contra o outro, né? Foi algum caso, né, também da América Espanhola, né? Sim, aproveitou a fraqueza interna mesmo. Tem um antropólogo brasileiro, até eu orientei vocês a assistir aquele vídeo lá no semestre passado, né? Então ele defende uma tese que aqui existiam muitas nações, mas eram muitas nações. E era comum essas nações, apesar de ter rivalidade, mas era muito mais comum essas nações se conviverem bem, entendeu? E aí essa convivência, chegava um povo estranho e eles iam convivendo com aquilo ali. Quando chegaram os portugueses aqui, possivelmente para os índios era a mesma convivência. Uma convivência com um povo diferente e podia ter uma troca de experiência. Mas logo foram percebendo os reais objetivos dos portugueses, que era estabelecer o domínio, era extrair as coisas que fossem interessantes para eles aqui. Aí, quando foram tentar resistir, já era tarde demais, já tinha tido já o envolvimento mais com a questão mais densa. Nós conversamos, acho que hoje foi com o pessoal do sétimo ano, mas por que trouxeram os negros para serem escravizados aqui? Tem uma falsa ideia, que eu já digo porque as questões também porque eles eram mais resistentes
e já tinham o costume com o trabalho pesado, mas a outra também porque era o fato, né, na época, porque tinha o monopólio do comércio escravo, né? Meu primo, ele estuda, ele está formando, né, para essa história, e eu estava comentando com ele, ele comentou comigo que o real comércio na época era o comércio de escravos. Sim, era o mais importante, e quem dominava isso era a Inglaterra, né? Então, você pode ter certeza, o Bruno e seus colegas aí, podem ter certeza que essa ideia de falar que índio é preguiçoso ou que índio é fraco é uma ideia que foi construída para esconder o real fato, que é a questão comercial. Então, não tinha interesse comercial aqui na escravização dos índios, né? Mas tinha um interesse internacional comercial, de interesse da Inglaterra, que recebia, né, que tinha lucro a cada compra e venda de escravo. Então, optaram pela a escravização de negros. E, ao mesmo tempo que tivemos negros escravos no Brasil, também tivemos índios escravos no Brasil. Né? Você lembra daquela aula, a tutela dos povos indígenas que nós tivemos, acho que foi a última aula do semestre. Então, nas leis que apareciam, né, permitindo os bandeirantes, podiam capturar e podia deixar eles presos por 15 anos. Então, dava direito para o bandeirante de ficar dominando aquele índio ali, colocando ele no trabalho forçado por 15 anos. Então, pensa, dando a propriedade e a coisa acontecia. E já tinha escravos por aqui também, né? Escravos negros, né? Escravos africanos, que também conviviam aí. E até que os índios foram acabando porque foram dizimados mesmo, né? Muitos entraram em depressão pela situação de perder toda a sua cultura, religiosidade, as tradições propriamente ditas, né? Da mesma forma que os escravizados africanos também tiveram esse sofrimento aí, além do grande sofrimento de atravessar esse mar aí, né? Nos calabouços dos navios e aquela coisa toda de sem segurança e sem nenhum tipo de conforto ou de tratamentos dignos. Então, são situações tais como essas. Mas aí, pensando na situação do nacionalismo, né, a ideia de nação, ela foi surgir a partir daqui do processo de independência. Porque até então não tinha essa ideia de nação. Tinha ideia de domínio, império, reinados, né, que chegava e dominava outro. Só que os povos que se estabeleceram por aqui, que não são os índios, são os povos que estabeleceram, que são os portugueses, os espanhóis e os filhos deles que já se estabeleceram por aqui, então eles já tinham uma identidade um pouco mais nacionalista daqui, não de Portugal e nem da Espanha, entendeu? Então aí foi criando essa ideia, e essa ideia foi nascendo, aí agora tem que linkar a nossa disciplina do começo do ano até agora, linkando com os princípios iluministas da Revolução, né? E esses princípios iluministas fazem com que abra a mente das pessoas até para pensar em dividir o país em estados pequenos, né? Porque esses estados menores garantem mais condições para o liberalismo e para o desenvolvimento do capitalismo, como a gente já tem visto. Percebe? Então, mais ou menos a situação que vai chegar no fato da independência, que é justamente os interesses, primeiro, de todos. O primeiro é a questão liberal, econômica, comercial. Depois, as ideias iluministas de liberdade, que também voltam no liberalismo, que é a propriedade, igualdade, e fraternidade, né, para garantir o estabelecimento da sociedade. Então, só retomando a pergunta aqui, as consequências políticas e territoriais lá na Europa, depois que o Napoleão começou a fazer seu processo de domínio por lá. Então, quem gostaria de ler a resposta está em vermelho aí para nós, por favor. Eu gostaria de ler a resposta, professor. Pode ler, professor? Por favor. Deixa a menina que falou, eu não percebi quem é, mas... Eu. Sim, por favor. Entre as diversas consequências, podemos citar a recolocação do poder das dinastias europeias destronadas durante a expansão napoleônica e a reorganização do mapa europeu, levando-se em conta os direitos tradicionais das dinastias consideradas legítimas,
e restaurando-se as fronteiras anteriores a 1791. Também é preciso explicar que esse princípio, por tentar acabar com os processos de autonomia que haviam se instalado na região, ampliou ainda mais as insatisfações dos diferentes setores das aristocracias coloniais, que, organizadas em cabildos livres, comandaram as lutas pela independência dos vice-reinados coloniais. Então, vamos fazer uma outra pergunta para explicar essa resposta. Por que a Europa, por que a Espanha perdeu o controle das suas colônias aqui? Com base nessa resposta, o que a gente poderia dizer? E aqui ela porque ela não tinha, no caso, a legitimidade, professor? Sim, não, mas tinha. A legitimidade tinha, sim. O negócio principal é que lá na Europa ele já estava com problema demais. Lá na Europa, os espanhóis, portugueses, aquela turma toda, a Holanda, perderam tá. Agora eu Então, lembrei. para eles resolverem os problemas deles lá, acabou perdendo o controle da situação aqui na América, entendeu? Aí, no caso, os cabildos que aproveitaram a situação para fazer um movimento de independência. Justamente, vários movimentos de independências, uma vez que a metrópole estava instável, né? Estava desestabilizada. Ok? E isso aí deu, então, força e condições para que em vários locais, cada uma com sua particularidade diferente, né? Com a sua particularidade própria, então foi o movimento. Como, por exemplo, em Santo Domingos, do Haiti, a questão junto com a abolição da escravatura, né? Então, teve força dos negros escravizados para que também ajudasse os líderes ali descendentes dos espanhóis a se manterem ali num processo até de guerra, se fosse preciso, para estabelecer a independência lá. E assim foi em vários outros países aqui da América do Sul. Gente, isso está claro, assim, dá para entender mais ou menos por aí o processo geral do processo de independência aqui na América, com base nessa história, ou está muito confuso, dá para entender ainda? Sim, dá para entender, da minha parte. Certo. Que bom, então. Aí a gente vai lendo e estudando. Agora vamos ver aqui sobre a questão daquele pan-americanismo do Simão Bolívar. E aí vocês já vão poder responder uma pergunta daqui a pouco. Deixa eu só achar aqui. Professor, alguém falou no chat aí que está confuso. Está confuso? Mas acho que vai esclarecendo aos poucos aí, porque vocês só têm que entender isso, né? Houve a instabilidade lá na metrópole, porque o Napoleão, a partir de 1790, ele estabeleceu o processo de invasão nos demais países ali na Europa. E aí ocorre que, inclusive, o povo português, né, a corte portuguesa teve que vir aqui para o Brasil nessa tentativa de refúgio, porque aqui no Brasil eles estariam protegidos pela Inglaterra, por exemplo, né? E essa proteção da Inglaterra garantia essa família real ainda com toda com seu poder, com sua pompa por aqui. Questão essa que então gerava grandes problemas da França contra a Inglaterra naquele contexto, aquele domínio. E aí, como a Espanha estava com problema lá, só um minuto. Como a Espanha estava lá sendo invadida, como as colônias estavam aqui soltas, né, permitiu, então, que os processos de independência ocorressem por aqui. Entendeu? Então, conversando sobre... Pois não, fala, Bruno. O que levou Napoleão a invadir os territórios na Europa é só aparecer um pouquinho, porque até mesmo a vinda da família real portuguesa para o Brasil está incluído nesse processo, né? Sim. Uhum. Justamente.
Foi o mesmo motivo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre essa definição aqui, esse ponto trazido aqui pelo pan-americanismo. Deixa eu virar aqui que aumenta o texto. Então, esse pan-americanismo, né? Ou hispano-americanismo, né? Isso foi uma ideia, não foi de Portugal, mas foi da Espanha, ou dos povos espanhóis. Você sabe que o termo latino para Portugal é Lusitânia, né? Então, Lusitânia é o nome de Portugal em espanhol. E Espanha, o nome é Hispânia. Então, quando fala de hispano, quer dizer espanhol. Foi um movimento que visava unificar todos os territórios da América Espanhola, formando um único estado. Era um movimento. Quem pensou isso? Olha o nome do sujeito. Simón Bolívar. Ele lutou junto com o governador da Intendência de Cuyo, que é o José de San Martín, que contra o domínio da exploração espanhola e teve feito aí a independência desse território. Então, ou seja, vários líderes aqui, descendentes de espanhóis, mas que já moravam por aqui, foram contra o domínio espanhol por aqui, mas então, tentou fazer nesse Congresso do Panamá, olha o local e a data, em 1826, no dia 22 de junho de 26, certo? Nesse congresso, qual que era o propósito? Que fique claro. Articular a criação de uma confederação de países hispano-americanos independentes, né? Aí participaram aí do encontro a Grande Colômbia, o México, o Peru, a Bolívia e a Guatemala, certo? Então teve essa tentativa, no momento esse que o Brasil já estava independente, né? Que eles adquiriram a independência um pouco antes do Brasil. Então foi por volta de 1798, 1802, ali estava tendo independência na América Espanhola. A independência do Brasil já foi 20 anos depois, da última lá, que foi 1822. E aí esses países já independentes, né, esses territórios independentes, ainda tentavam uma unificação aí nesse Congresso do Panamá que nós estamos vendo aqui. Porém, essa tentativa de unificação fracassou. Por quê? Porque teve rivalidades entre países, e aí o que o Bruno falou aí, oposição dos Estados Unidos e a formação de uma confederação de estados na América do Sul, certo? Então, esse foi um dos fatos, né, dessas tentativas que foram frustradas, dessa ideia de um pan-hispano-americanismo. Ok? Tá confuso? Alguém pôs no chat aí? Porque agora eu estou usando o celular aqui, não tem como eu ver direitinho o que as pessoas estão falando, não, tá? Aí, se aparecer alguma mensagem lá, vocês me falam aqui, por favor, para a gente tentar explicar daí para frente. E aí, só para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, então veja aí, olha, a independência da América Espanhola, só para frisar aquilo que nós falamos do problema da Espanha e a abertura da mão das colônias aqui. A invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte provocou a queda do rei Fernando VII e a ascensão de José Bonaparte e trouxe as profundas consequências para as colônias aqui na América. Né? Aí, não querendo ser leais aos espanhóis, mas sim ao rei, né? Ao rei que foi deposto aí com a invasão do Napoleão. Experimentaram a noção aí de autonomia e resultou no processo de independência. Certo? Esse slide eu vou colocar no blog lá, na aula de hoje, a aula 68, né? Então, a aula 68 ela tem A, B e C. Ela tem 3 partes lá, que são as aulas dessa semana. E aí, esses slides ficam lá para ser material de estudo para vocês lerem também. Porque daí, aqui slide está falando de cada um dos vice-reinados, entendeu? E o processo de independência. Como nós temos um tempinho ainda, vamos olhar aqui sobre a situação aqui do vice-reinado da Nova Espanha, que é hoje o México. Ok? Então, começando aí pela situação, o grito de Dolores, ou o grito das dores, em 1810, que foi o ato, né? O ato em que se iniciou a revolta.
contra a Espanha. Vocês vejam aí quais eram os problemas. A Revolução tornou-se uma guerra racial contra todos os brancos e donos de propriedades. Os crioulos passaram a apoiar a Espanha e o vice-rei. Entendeu? Então, quem era aí os crioulos? Os crioulos eram aqueles nascidos aqui. Entendeu? Ou também aqueles, os de pele escura, aqueles trazidos como escravos por aqui. E aí, o que acontece? Esses crioulos estavam sofrendo as imposições dos brancos proprietários, que eram descendentes de espanhóis. E aí, dentro dessa revolta que ocorreu ali, e já a Espanha já estava sem rei, etc., eles queriam, esses crioulos, buscar, então, as forças do rei para ir contra esses proprietários aqui, porque eram esses proprietários aqui que queriam independência dando um golpe no rei. E talvez esses crioulos entenderam, né, junto com os índios, os mestiços, né, essa turma toda, pensaram que se eles fossem apoiando o rei da Espanha, eles estariam indo contra esses proprietários que estavam aqui na América. A revolta se espalhou com muita violência e se transformou em uma guerra de retaliação. Os índios, os mestiços contra os brancos. Entendeu? Então, aí você tem a situação dessa revolta que ocorreu lá no vice-reinado da Nova Espanha, que é o atual México. Né? Atacaram a cidade do México, Hidalgo perdeu muitos homens, né? Que o Hidalgo é o líder, né? Líder dos proprietários aqui. E derrotado pelo exército em 1811, foi capturado, fuzilado, decapitado com outros 3 líderes. Então aí você tem, na tentativa, né? Na tentativa de uma independência, tem as baixas, né? No caso, esse líder, ele foi, então, capturado e assassinado. Mas o que aconteceu? Aconteceu que teve o padre José Maria Morelos, substituiu o Hidalgo, né? E buscou a independência, buscou um governo que era comandado por um congresso, que isso é ideia também do liberalismo, né, no sentido da democracia, da participação das pessoas comuns no governo, fim da escravização, fim das castas, né, que é a questão de que as pessoas nascem numa classe e ficam naquela classe sempre, né, não tem transição aí, e finalização da lealdade ao rei e uma reforma agrária. Aí, então, garantiu a independência. Olha, pelos votos dos anos 1812 e 1813, o exército assumiu o controle do sul do México. Abriu o Congresso, né? Conseguiu aí apoio e reconhecimento de outras nações. E aí você tem, então, a independência, que foi declarada, de fato, em 1821, entendeu? De fato, a independência foi declarada lá em 1821, lá no México. Ok? Então, isso a título de retomada, né? Em linhas gerais, você tem lá os outros vice-reinos, né? Do Peru, de Córdoba. Não, Córdoba é lá na Europa. Então, os outros vice-reinos da Grande Colômbia, etc. E aí você, então, tem por base essas informações que nós tratamos hoje. Alguém tem algum comentário, alguma questão que quer colocar? Quem que começou falando aí? Professor. Sim. Pode falar. Eu queria entender por que o Napoleão Bonaparte invadiu os territórios dos outros países. Eu sei que está fora do conteúdo, mas é bom para esclarecer umas dúvidas. Não, na verdade, é o ímpeto, né? A ideia que diz respeito a imperialismo, né? A formação de um novo império, de um grande império. E o Napoleão, então, ele se estabeleceu nesse empenho. Praticamente qualquer rei tinha essas ideias. Né? Isso não é uma coisa, não era uma vantagem do Napoleão, não era uma particularidade dele. Então, essa ideia de formar novos impérios aí é uma coisa que é... Mas ele não era... Mas ele não era o rei, ele era o cônsul, não era? Sim,
Sim, ele Como é que fazia parte do governo. funciona? Não, porque aí junto com isso, né, o imperialismo foi depois que ele já se tornou de fato o rei. Ah, não, peraí. Não tem diferença nenhuma, tá? O cônsul e o rei, o príncipe, são nomes dados para aqueles que assumem o governo centralizado lá, ok? Então, simplesmente é porque na organização política da França era o consulado que assumia o poder, certo? Então, não tem só essa questão, não. Porque hoje, quando a gente fala a palavra cônsul, na conjuntura atual, é um representante do país, né, no outro país. Entendeu? Então, no caso, é só essa questão. Tipo, o embaixador, né? A ideia do embaixador, que vive no consulado e tem lá os representantes que fazem esse trabalho, né? Então, mas a questão é a mesma, né? É os interesses que tem imperiais por guerra de dominar outros locais. E aí, com base nesse domínio, garantia para ele, por exemplo, ali uma moral, as pessoas acabavam por valorizar a atitude dele e mantê-lo no poder, né? Apesar de que a gente sabe lá que ainda a França católica, naquele momento lá, para que ela, de fato, tivesse o rei, precisava do Papa fazer ali a coroação desse rei, né? E o Napoleão não aceitou. Ele achava, ele já tinha ali aquele ímpeto, né? Da ideia de que ele era mais superior que até o Papa, né? Então a coroação dele foi feita por ele próprio, né? Então há quem diga isso. Eu estou buscando aqui a nossa frequência, a participação de hoje, e na qual vocês vão ser perguntados lá e questionados justamente por essa questão aí do pan-americanismo, né? Do pan-americanismo do Simão Bolívar. E aí eu já vou colocar lá para a gente já encerrando. Aí se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, vamos fazendo agora ainda. Agora, não sei, Bruno, é isso mesmo que você perguntou ou tinha outra coisa? Não, era basicamente isso mesmo. Esclareceu muito, né? Porque eu pensei que envolvia muitas, eu falo assim, muitos processos de desentendimentos, rivalidade eu já sei que tinha, né? Tanto comercial, histórica, isso é fato. Agora, sem motivo algum, eu tava com uma dúvida em relação a isso, mas eu sei, né, que todo rei, o seu, o seu objetivo é conquistar mais, né? É expandir, né? Expandir os É locais. expandir. Meninos e meninas, se vocês não têm nada para perguntar, nada para questionar, eu quero que vocês entrem agora aí no chat da disciplina aí, da nossa aula. Já está lá o link da frequência e 3 perguntinhas lá, VOF, você já vai ver o resultado agora mesmo, tá? E aí a gente vai encerrando por aqui. Tudo bem? Manda de novo, professor. Acabei de mandar. É É a porque não última apareceu para mim. chat. Não, deve ser que tá carregando, então. Mas você tá conseguindo abrir o chat aí? Tô. Então, tá aí. Não tá, não? Ah, apareceu agora. Pois é. Então, aí vocês entram lá e nós vamos encerrando por aqui, então. Tá, gente? Boa tarde para vocês. Tudo de bom. Até a semana que vem. Boa tarde. Tchau. Então, nós vamos fazer igual nós fizemos ontem. Manda aí no meu WhatsApp aí um pontinho aí que eu te respondo já com o link, tá? E a gente já vai encerrando, ok? Professor, Pois não? no caso, por exemplo, ele tinha alguma diferença se de organização? Tipo assim, o pan-americanismo ele era só uma formação, né? Tipo, não tinha outra idealização. Ou tinha? Não, era só isso mesmo, né? Mas claro que isso unificaria o governo, né? Unificaria uma economia, né? Então tinha assim,
Não é só unir o Estado, mas unindo o Estado tem vários outros desdobramentos, né? Vários outros Então, no desdobramentos. caso, Ah, então, no caso, existiram diversas visões sobre ele, né? claro, claro. E vários interesses também, né? Tá, tá ok. Professor, Pois não? eu gostaria de acrescentar quando o senhor mencionou sobre os escravos, tanto para os índios quanto para os negros, né? Que além deles desenvolverem essa depressão, tinha um grande índice, né, de suicídio, né, entre eles. Que é fruto da depressão, inclusive, né? Sim, É dos avanços da depressão é o suicídio. Mas é um muitos também avanços. fugiam para o meio do mato e lá ficava sem condição nenhuma de sobreviver, então acabavam morrendo também nessa situação. Entendeu? Então, é uma situação que eu acho que a gente nem consegue imaginar o sofrimento, a dor, a angústia, né, dessas pessoas em condições que elas foram postas. E o problema Verdade. maior da história é que foram muitos séculos, né, muito tempo mesmo, e a coisa vai se repetindo, né? E há quem diga, e a gente sabe, que até hoje ainda tem problemas com isso aí, né? Tem pessoas escravizadas no mundo, no Brasil ainda hoje aí. Precisa ser superado, né? Então, gente, boa tarde. Eu vou encerrando aqui. Faça a tarefinha lá. E aí, até semana que vem, ok? Bom final de semana, Boa professor. tarde, professor. Boa tarde. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Vocês também. Tchau. Tchau.
É burro, menino. Nossa senhora. Mas é burro que é só um.
Grama. André,